Começando mais um Segunda Eu Começo podcast, na presença do meu amigo e sócio Pedro Ivo. Tudo certo, Pedro? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Hoje o Pedro, mais uma vez, como convidado, o host virando convidado, aqui no podcast do estilo de vida, do treinamento e do condicionamento físico, da obesidade, do emagrecimento, sempre com a pegada tentando fazer essa transferência entre academia e prática. Vamos meio que dar uma continuidade para o episódio anterior, Pedro, porque a gente sentiu falta de tratar alguns aspectos que são importantes. E aí eu acho que é legal já começar, além daqueles recados de curtir, compartilhar, ativar o sininho, devo estar se inscrever no canal. Isso é importante. Além disso, avisar que nós temos a assinatura Segunda Eu Começo, e lá na assinatura tem uma palestra do Pedro abordando esse tema do CrossFit, com um pouquinho mais de profundidade. Vale a pena para você que é assinante já ir lá e conferir, além daqui do conteúdo que a gente está passando pelo podcast, um pouquinho mais de aprofundamento lá naquela palestra, que eu acho que você trouxe uma abordagem, para mim, uma das melhores. Eu acho que a melhor abordagem que eu já vi alguém trazendo o CrossFit para uma realidade mais do dia a dia, para atender todos os públicos e para atender todos os professores, porque a galera que estava lá não é do CrossFit, saiu Exatamente. com aquela mensagem para levar para casa de, cara, eu posso usar isso no meu dia a dia, porque além do CrossFit, é o cross-training, é o treinamento físico, Pedro. Sim, perfeito. Mas, apesar de eu estar falando dessa abrangência toda, porque ficou o nome, a marca CrossFit, eu queria começar aqui exatamente você explicando para a gente o que é o CrossFit, se é o CrossFit mesmo, você já prefere chamar de cross-training, se você tem algum problema com essa nomenclatura. Já estou misturando as nossas pautas aqui, a nossa pauta. Bom, primeiro, sempre um prazer estar aqui, e mais uma vez como convidado, né? Espero que o bate-papo seja interessante para a galera aí. Então, do ponto de vista operacional, né, quando você pega o manual da organização, a definição de CrossFit, ela passa pelo seguinte, é simplesinho, né? Que, obviamente que é simplesinho, mas que a gente abre e destrincha num monte de coisa. CrossFit são movimentos funcionais em alta intensidade, constantemente variados. Ponto, é isso. Isso é o que define a metodologia. E essa definição é o que se precisa, segundo o criador da modalidade, do método, né, para você poder chegar no que ele acredita ser o objetivo, que é melhorar a aptidão física, né, o fitness, esse fitness para a CrossFit entendido como capacidade de trabalho em diversos domínios de modo e tempo, né? Isso quer dizer o seguinte, diversos domínios de modo e tempo o cara ser capaz de realizar tarefas variadas em poucos segundos ou com muitos minutos de duração, mantendo um bom padrão e conseguindo fazer isso com qualidade. Então, a ideia da modalidade é você expandir os domínios todos de fitness. E para isso, para conseguir esse objetivo, ele usa de movimentos funcionais em alta intensidade, constantemente variados. E aí, disso, Alan, já dá porque quando a gente pensa em cada aspecto desse, né, se você pegar cada aspecto desse isolado, você vê que, eventualmente, você, quando vai aplicar esse método, que não seja exatamente dentro do boxe, você pode ter um elemento. Fala, vou usar o elemento de movimentos funcionais, né? Vou usar o elemento de constantemente variado. Você tem coisas que você pode beber ali daquela metodologia para tornar programas de treinamento que não necessariamente estão sendo realizados dentro do boxe, né, dentro de um ginásio de CrossFit, para qualquer um fazer em uma sala de musculação ou numa modalidade coletiva de ginástica. Você tem muita coisa para poder utilizar. Então, mas vamos falar um pouquinho de cada uma dessas. Acho que vale a pena falar um pouquinho de cada uma dessas coisas. Primeiro, o que define principalmente, e é o que as pessoas olhando identificam, né, são movimentos funcionais. Eu me lembro que quando eu não fazia CrossFit,
mas já fazia alguma coisa de levantamento de peso, eu na academia usava muito o overhead squat, né, que é o agachamento com a barra em cima da cabeça. Não aplicava com os meus alunos, tá? Mas eu fazia muito, que é um movimento usado para fortalecer basicamente a posição de recebimento de barra do power snatch, do snatch e tal. E aí o pessoal vinha falar comigo. A associação não era com levantamento de peso. A associação é, você faz crossfit? E na época eu não fazia ainda. Estava começando. Mas então, assim, visualmente, esse estilo de movimentação que o crossfit usa, né, acabou sendo fácil de identificar e as pessoas acabam associando ao crossfit muito desses movimentos, né? Então, quando a gente fala de movimentos funcionais, e aí é uma discussão enorme, a gente sabe disso, que essa coisa do treinamento funcional é uma coisa enorme. Mas esses movimentos funcionais são movimentos que te preparam para a vida. Basicamente, a ideia é essa. Movimentos que a gente sabe que tem uma certa transferência do que você fez na sessão de treinamento para o dia a dia. Então, a gente já sabe que desde a década de 70 que tem trabalhos mostrando que quando você treina um determinado exercício, então, vou citar um estudo que eu sempre gosto de botar o slide dele nas minhas apresentações, que é um estudo do Tortensen de 76, que ele bota um grupo de pessoas durante 8 semanas agachando. Então, os caras fazem agachamento, né, 3 vezes por semana, durante 8 semanas. E eles testam os indivíduos antes e depois do treinamento. Na época, a ideia, bom, o motor primário do agachamento, 2, mas talvez o principal, o quadríceps. Então eu vou testar a força do quadríceps. Então eles testam a força do quadríceps no próprio agachamento, testam num leg press, que seria um movimento semelhante, mas sem o suporte de carga no tronco, e testam na cadeira extensora, que é um movimento que isola completamente o quadríceps. E o que eles encontram é uma transferência muito maior do resultado para o próprio agachamento. Então, o cara que eles agacharam e o exercício que mais melhorou foi o próprio agachamento, seguido do leg press, e por último, a cadeira extensora, que teve uma melhora muito pequenininha. Então, isso demonstra que a transferência do resultado, a transferência do que você fez na sessão de treinamento para a sua realidade, ela vai acontecer do ponto de vista da mecânica. Quanto mais similar for aquela mecânica, mais próximo, né, mais transferência você vai ter do ganho que você teve em treinamento para o seu dia a dia. É óbvio que a mecânica não é o único aspecto, tá? A gente tem vários outros aspectos, ângulo articular, velocidade, que obviamente isso está metido aqui na mecânica, mas você consegue destrinchar isso, tipo de contração. Você tem outras coisas que afetam essa transferência, mas visualmente, né, aquilo que efetivamente as pessoas conseguem perceber, do ponto de vista mecânico, a movimentação que o CrossFit usa, ela é para causar esse impacto. A gente chegou a abordar um pouquinho isso no outro, quando eu estava falando da questão da movimentação espontânea, né, que é uma área que você estuda muito, e eu disse que o cross, ele tem a possibilidade, né, ele tem a capacidade de melhorar muito a vida do indivíduo, porque ele usa essa movimentação funcional, e essa movimentação funcional que tem característica mecânica muito semelhante à realização das tarefas do dia a dia, seja colocar alguma coisa em cima do armário, agachar com alguma coisa no colo, pegar alguma coisa do chão, puxar alguma coisa. Então, a gente faz isso no nosso dia a dia. E a movimentação que o CrossFit usa, predominantemente é assim. Então, você tem elementos de ter que estabilizar o corpo enquanto produz a força, você tem elementos que fazem com que o indivíduo tenha que se posicionar de maneira semelhante ao que ele faz no dia a dia, por exemplo, quando ele faz uma subida de banco, não é um step up, é uma subida de escada. Então, muitos desses elementos, eles têm muita relação com a realização de atividades do dia a dia da pessoa. Então, isso é uma grande vantagem da metodologia. Lembra, esse é o seu primeiro ponto. Então, você vai ver muitos movimentos dentro dessa perspectiva, e aí, apesar da CrossFit não fazer assim, como a minha origem foi mais no treinamento funcional, né, eu diria mais a base de treinamento de força funcional, a minha programação, em geral, ela implica em você diferenciar esses exercícios funcionais entre puxar
vertical, horizontal, empurrar, vertical, horizontal, dobradiça de quadril, agachar, né? E estabilização dinâmica do tronco. Então, dentro desse bolo, a gente consegue tirar praticamente tudo que você faz no nosso dia a dia. Você consegue, entre aspas, aí, replicar um pouquinho aquela movimentação. Então, isso é extremamente interessante do ponto de vista de resultado. Então, essa é a primeira coisa que a metodologia usa. Então, movimentos funcionais. Em alta intensidade. Em alta intensidade, a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente, num outro momento, mas a alta intensidade que o CrossFit prega, o CrossFit define a alta intensidade como potência. E a potência, para ele, é entendida como trabalho realizado dividido pelo tempo. Então, o trabalho realizado não é a quantidade de watts que você realizou num determinado exercício específico, é quantas repetições você fez, qual foi o total de trabalho que você realizou num período de tempo. Então, vamos supor que você fez, durante 3 minutos, 10 agachamentos, 20 flexões, 30 abdominais, repetiu isso 3 vezes. Então, você tem uma quantidade total de trabalho realizado ali e tem um tempo. Então, obviamente que uma tarefa, um exercício, né, uma sessão com mais intensidade, ou no caso pro cross mais potência, é aquela onde você faz mais trabalho no mesmo tempo, ou você faz o mesmo trabalho num tempo menor. Nas duas condições, você está gerando mais potência. E aí eu não estou entrando no sentido físico, que fisicamente não é esse o ponto, tá? Mas a metodologia define a intensidade do trabalho, especialmente aquela intensidade nos odds, dessa maneira, tá? Então você vai criar situações variadas de movimentação com esses exercícios funcionais, tentando buscar essa alta intensidade, né? E aí eu já até me adiantei aqui no variado, que é o outro aspecto do que é o CrossFit, que é constantemente variado. E aí você vai me perguntar assim, pô, Pedro, mas o treinamento ele não precisa ser algo que você repete, né? Se você não der um novo estímulo para um determinado exercício, um determinado domínio energético, se você não der um novo estímulo, o cara não acaba perdendo aquela supercompensação que ele gerou na primeira sessão? É verdade. Mas eu consigo criar esse estímulo de maneira variada. Então, por exemplo, eu posso agachar com a barra nas costas numa segunda-feira, né, o exercício principal do dia, e eu posso fazer um agachamento com a barra acima da cabeça num outro dia da semana. Então, eu mantive o padrão básico de agachamento, mas eu criei alguma variação. É óbvio que se eu ficar só naquele back squat, né, no agachamento com a barra nas costas, ele em si, ele vai melhorar mais. Então, talvez para um levantador de peso, isso faça mais sentido do que eu usar um all ball, usar um goblet squat, né, usar outras estratégias de agachamento. Mas para a pessoa normal, que não precisa do refino de um exercício só, quanto mais eu expandir para esse cara domínios diferentes do mesmo exercício, melhor. E é isso que a metodologia prega. Então, esse é o constantemente variado. Eu vou variar demais, mas dentro dessa variação, eu tenho ali vamos dizer assim, é como se fosse uma especificidade variada, vai? Não sei se dá pra gente falar isso, mas é como se eu tivesse algo assim. Eu vou agachar várias vezes, só que eu vou agachar de maneira diferenciada, tá? Vários agachamentos diferentes, várias maneiras de empurrar diferente, várias maneiras de puxar diferente, várias maneiras de fazer dobradiça diferente. A gente, depois eu vou abordar um pouquinho mais isso, mas isso é basicamente o que é o método. Então, olha a quantidade de coisa que eu falei. Para condensar isso tudo, essa definição que a CrossFit dá, ela é realmente muito boa. São exercícios funcionais constantemente variados, realizados em alta intensidade. A ordem que você vai botar essas coisas não muda. São exercícios funcionais em alta intensidade, constantemente variados. Inclusive, se você pegar a camisa que as pessoas ganham quando fazem o level 1 da metodologia, ela vem essa definição na frente da camisa, né? Para o cara não esquecer, não perder de vista sempre o que é a metodologia do cross. Então, assim, no geral, esse é isso é que é CrossFit, né? Quando a pessoa pergunta assim, o que é CrossFit? São
Movimentos funcionais realizados em alta intensidade e constantemente variados. E aí, essa é a metodologia da marca. Isso é especificamente da marca. Sim. Eu embuti na minha pergunta, que eu enfiei uma pergunta surpresa aqui na pauta, porque quando você vai, em termos de literatura, você tem o CrossFit tem uma nomenclatura nova agora, né? Alguma coisa relacionada à alta intensidade. Qual é a nomenclatura que você... Não, você tem... as nomenclaturas que você encontra na literatura são CrossFit, você vai ver cross-training, você vai ver treinamento funcional de alta intensidade. Isso aí, isso que eu Você tava... vai ver o High Intensity Power Training, o treinamento de potência de alta intensidade, meio redundante, mas você tem isso. HIIT, você vê alguns estudos na literatura. No Brasil, a gente usa muito fitness funcional, ou treinamento extremo. Então, você tem muitas nomenclaturas, todas elas usam basicamente a mesma metodologia. Porque, na verdade, o que acontece? Qualquer método que veio depois dele é alguém que inicialmente fazia isso, e aí fez os ajustes que ele achava importantes, como eu faço os meus na Inox. Eu não uso a metodologia exatamente como ela é. Então, a programação da Inox, ela tem algumas coisas que são um pouquinho diferentes do que a CrossFit coloca, porque são coisas que é a característica do treinador. Pô, tem um treinador que acredita mais nisso aqui, então ele vai jogar um pouco mais para esse lado. Tem outro que acredita mais numa outra coisa, ele vai jogar um pouco mais para o outro lado. Então, isso vai ser um pouquinho diferenciado, entendeu? Muda um pouquinho. Mas do ponto de vista de nomenclatura, qualquer uma dessa tá ok, não tem nenhum mistério. Beleza. Eu acho que esse esclarecimento foi muito importante e eu vou insistir aqui, porque eu tenho uma dúvida só em relação, porque o cross-training, a nomenclatura cross-training, para mim o CrossFit é um cross-training, é uma visão minha. Essa nomenclatura, ela corre lateral ao CrossFit como uma maneira de ver o potencial biológico humano. Você tem pesquisadores que usam essa nomenclatura para explicar por que somos generalistas e o que acaba embasando muito o que é feito no CrossFit. Perfeito. E aí, o cross-training em si não tem uma metodologia. O CrossFit, ele pega, então... É como se o cross-training fosse o bolo todo. E aí você tem diversas maneiras de estruturar isso que está dentro desse bolo. E o CrossFit deu uma... Estaria dentro disso, eu diria. Ele puxou ali, embasado no cross-training, ele falou, eu vou sistematizar sistematizar. Isso. Perfeito. Então, para mim, tá super esclarecido nesse sentido. Porque aí, só para repetir, para frisar, a sistematização implica em você fazer programas de treinamento que sejam movimentos funcionais em alta intensidade, constantemente variados. Perfeito. Para ficar... Que é dentro da metodologia. Sim. A visão do cross-training é essa questão de trabalhar todas as valências físicas de maneira geral. E aí você tocou num ponto muito importante, porque você sai de um padrão de agachamento para o outro padrão, você não melhora pra cacete naquele padrão, você melhora em tudo. Você melhora os dois. E para o dia a dia, dificilmente você vai ter uma pessoa que, nas suas necessidades diárias, ela tenha um padrão que seja totalmente específico que ela precisa melhorar nessas. Então, tem mais a ver. Sim. E se a gente pensar na história evolutiva, o cara que saía para caçar e coletar, e a gente já falou isso em outros episódios, e tem aula lá dentro da assinatura, ele não sabe o que ele vai ter que fazer naquele dia. Ele pode fazer um levantamento de um bicho mais leve, um bicho mais pesado, ele pode precisar dar um tiro, ele pode precisar correr de maneira mais moderada, ele pode precisar fazer uma caminhada longa, enfim. Saltar, subir na árvore. E uma infinidade de coisas. Então, eu sou muito fã disso. E hoje na Inox, você falou isso no episódio passado, vocês saíram, vocês não são mais CrossFit, o negócio, vocês são cross-training. Não é o nome, a marca, eu não sou mais afiliado à CrossFit, mas a gente continua sendo, hoje o nome é Inox Cross, né? Mas a metodologia que eu uso é basicamente a mesma. Eu já tinha feito ajustes antes, são ajustes de detalhe, de coisas que eu percebi para o meu público e tal, que eu acho que... Sua experiência também. Que para mim fazem um pouco mais de sentido. Então, algumas coisinhas que eu não uso. Vou dar um exemplo. Eu não uso muito um exercício que é o agachamento unilateral
sem suporte da outra perna, que é o pistol. A gente chama no CrossFit de pistol, né? Porque é um exercício que tem uma demanda de mobilidade absurda para você se posicionar bem, uma demanda de estabilidade enorme, você tem que ter muita força. Então, assim, para uma pessoa que é atleta, né, que está num nível muito avançado, ela consegue fazer bem. Mas o indivíduo que é iniciante, ele não faz tão bem isso. As adaptações, dá para fazer adaptações? Óbvio que dá. Então, quando eu programo já falando quais são as adaptações que eu quero fazer. Mas, assim, é um exercício que eu boto com menos frequência. Tá? Então, tem coisa que eu faço de ajuda. Dei um exemplo aqui, tá? De um ajustezinho. Pode ser que tenha gente que fala, não, eu consigo lá no meu, não tenho essa experiência e tal, mas a minha prática era observando a mecânica das pessoas. A mecânica, para isso, é ruim, porque as pessoas não têm a mobilidade adequada, muitas não têm a força adequada, especialmente o iniciante, então acaba que você fica com um exercício que é um pouco agressivo. Muita gente se queixava de dores em joelho fazendo, então eu acabei diminuindo um pouco a programação. Mas é um ajuste, não quer dizer que não vai ter, só não vai ter com a mesma frequência que vai ter uma barra, entendeu? Um pull-up. É a adaptação que você faz em acordo com a sua experiência e a sua vivência ali, que faz todo sentido. Esse negócio que você falou, cara, da potência, eu achei maravilhoso. Os puritanos vão ficar, alguns vão ficar, mas potência não é isso, mas para a vida real, como isso é fácil de visualizar. E aí eu queria te pedir, você dá basicamente a quantidade de trabalho no menor tempo, né? Ou você fazer mais trabalho num tempo específico. Isso. Você deu esses 2 exemplos. Se eu conseguiria dar rapidamente Lógico. fazer 2 exemplos práticos para quem está... Então, isso inclusive, é assim que o CrossFit programa o treino, né? Você tem dois tipos de treinos básicos. Um que a gente chama de for time, então é para tempo. Então, você tem uma tarefa fixa e você manda o indivíduo realizar aquilo no menor tempo possível. Então, vamos imaginar que eu quero que o cara faça 10 flexões, 10 agachamentos, 10 barras, 3 vezes, tá? Então, ele vai fazer 3 vezes esses 10 movimentos, 10, 10, 10, volta 10, 10, 10, volta 10, 10, 10. O mais rápido possível. Então, é para tempo, tá? Então, vamos imaginar que ele fez isso em 3 minutos, tá? Aí, a unidade é arbitrária, não importa, tá? A potência da atividade, você pode chamar do que você quiser, a CrossFit chama de potência. A potência da atividade, ela foi o cara realizar aquelas 90 repetições daqueles 3 exercícios em 3 minutos. E aí a vantagem de fazer isso, primeiro que você cria um estímulo de alta intensidade, você não dá intervalo, é denso, pau, mas daqui a 3 meses, se eu fizer isso de novo, eu tenho condição de saber como é que o cara tá. Então eu reproduzo isso, só que a 3 meses eu vou botar esse mesmo treino, aí o cara faz em 2 minutos e 30. Opa! Aumentou a potência dele. Ele hoje consegue realizar mais trabalho, né? Consegue realizar o mesmo trabalho num tempo reduzido. Melhorou o condicionamento. Então, eu já consigo mostrar para ele uma melhora. E eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo que é reduzir o tempo para o mesmo trabalho, que é nesse caso, ou que é a outra estratégia que você falou aí, que eu tinha dito antes, que é o AMRAP, que o nome disso é As Many Reps as Possible. Então, quanto mais repetições possíveis dentro de um determinado tempo. Porque eu poderia fazer o contrário. Eu poderia falar assim, olha, eu tenho 3 minutos e dentro desses 3 minutos eu quero que você faça a maior quantidade de vezes de 10 flexões, 10 agachamentos e 10 barras. E aí ele vai ficar fazendo isso a maior quantidade de vezes que ele puder. Então, se no primeiro mês ele fez 3 rodadas em 3 minutos, ou seja, 90 repetições, e depois de 3 meses eu faço de novo e ele passou para 120 repetições, para 4 rodadas, ele incrementou bastante a capacidade de realizar trabalho dele.
tá? Então, isso é a maneira como o CrossFit vê essa potência, né? Dentro daquele tempo específico, se o cara consegue fazer mais trabalho, ou dentro de um trabalho fixado, se ele consegue reduzir o tempo de realização desse trabalho, tá? Perfeito. Acho que o exemplo ficou claríssimo. E sempre, nesses tipos de trabalho, procurando focar em todas as valências físicas. Sim, aí você vai... se você pegar uma tarefa isolada, pode ser que aquela tarefa não pegue tudo. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei, o cara vai agachar, vai fazer flexão e barra, né? Aqui eu não tenho padrão de dobradiça aqui. Eu não tenho padrão de core, né? Eu não tenho... vamos supor que a flexão é empurrar horizontal. Eu não tenho padrão vertical. Então, nesse caso específico, eu empurrei, eu puxei e eu agachei. 3 coisas. Só que isso foi um dia. No outro, aí eu vou ter o outro. Quando você pega a sua programação semanal, você vai ver lá que o cara, em 3 momentos diferentes, ele empurrou, em 2 momentos diferentes ele agachou, em mais 3 ele fez dobradiça de quadril. E então você consegue criar possibilidades de trabalhar cada padrãozinho desse de maneira muito variada quando você analisa um bloco semanal. Às vezes, se você pegar um dia só, é complicado. Por isso que quando você pega, por exemplo, CrossFit dentro de academia, que o cara vai lá, hoje eu vou fazer a aula tal. Ele vai lá, pode se divertir no treino, pode servir para alguma coisa para ele, mas às vezes ele dá o azar de chegar lá e pegar uma aula que é muito focada num padrão motor só, na técnica daquilo, ele melhora aquilo, mas se ele nunca mais voltar, aquilo lá não faz muito sentido, né? Não é um programa, vamos dizer assim, completo naquele dia. Para ele ser completo, ele precisa fazer, porque cada dia é muito diferente do outro, mas quando você junta a semana, 2 semanas, um mês, você vê que foi trabalhado tudo. Perfeito. E tem uma preocupação grande com técnica? Vocês sempre... Enorme. Eu falei muito disso no outro... Isso. Aí tem a questão de valência, de trabalhar mobilidade e rigidez pra caramba, né? A preocupação com estabilidade. E aí, nesse exemplo que você deu, tem muito endurance. Vou usar essa palavra, que a tradução seria resistência, mas confunde um pouco. Muito endurance. Mas vocês também têm um foco assim, cara, vamos mais para força hoje. Vamos mais para velocidade. Vamos mais para velocidade de força, que resultaria em potência, aí na medida de potência que seria a padrão, né? Trabalho sobre o tempo. Tem essa preocupação separada com essas valências? Deixa eu, para a galera entender, deixa eu explicar como é que funciona uma sessão de treinamento. Porque tem muita gente que acha que o CrossFit é só o WOD, né? Só esse pedacinho que eu falei para você aqui, mas não é, né? Então, normalmente, quando uma pessoa chegou lá, um leigo, a pessoa chegou, nunca treinou, ela vai chegar lá no box. Primeira coisa, ela não vai fazer o treino que está lá. Exato, porque ela provavelmente não tem condição nem metabólica de tolerar e nem de padrão de movimento para fazer, tá? Então, óbvio que vai ser adaptado para ela. Mas uma sessão básica de treinamento, ela engloba uma primeira parte, que é onde a gente faz preparação de movimento. Pode chamar isso de aquecimento, pode chamar de preparação de movimento, mas é onde você vai trabalhar mobilidade e estabilidade. Mobilidade, porque vai primeiro, preparar para a movimentação que vai acontecer no dia. Então, se eu vou agachar, eu vou fazer muita mobilidade de quadril e tornozelo. Se eu for empurrar para cima, eu vou fazer muita mobilidade de ombro e cintura escapular, coluna torácica. E junto com a mobilidade, eu vou fazer estabilidade. A estabilidade tem o objetivo de ativar alguns grupos musculares que ele vai usar naquele momento, mas essas duas coisas, você fazendo frequentemente no longo prazo, criam uma base melhor para o cara poder fazer os movimentos, tá? Então, essa parte que muita gente acha chato, tá, é essencial. Eu falei muito no nosso outro episódio dessa questão técnica, e uma parte dessa questão técnica está relacionada ao cara não ter adequadamente mobilidade e estabilidade, tá? E aí, nessa parte básica do treinamento, essa parte inicial do treinamento, da preparação de movimento, você tem que garantir isso para ele. Se você chega e não dá, ok, a sessão de treinamento pode rolar, pode ser boa e tal, mas você peca em não fornecer para esse indivíduo
isso aqui, tá? Um atleta que já é muito treinado, já tem muito bem isso, ele pode chegar, fazer um aquecimento específico, fazer o trabalho dele, mas ele vai fazer isso em outro momento. Pode ter certeza que ele não deixa de fazer esses auxiliares, vamos chamar assim, que para ele são auxiliares, mas para a sessão de treino, compõe ali aquele primeiro momento da sessão de treino. Depois, eu tenho um segundo bloco que normalmente a gente faz ou técnica. Então, vamos supor que é um dia que eu quero ensinar a galera a subir corda. Então, pode ser um dia que o objetivo é aprender a subir na corda. Eu posso simplesmente treinar com ele força, então botar exercícios como back squat, como supino, como desenvolvimento, barra segurando peso. Então, eu faço força também, ou eu posso fazer potência. Os exercícios de LPO para fazer com mais velocidade, salto com altura elevada, arremessos. Então, essa é a segunda parte do treinamento, tá? Onde eu vou focar nas valências. E aí, é um ponto interessante. A minha análise, a minha experiência com o método e a análise que eu tenho da literatura indica o seguinte: a força é a qualidade base. Então, eu dou muita preferência para força dentro desse momento. Então, a programação da Inox, ela tem muito mais elementos de força aqui do que de potência ou até de técnica. A gente bota técnica e tal, mas a força assim, como a técnica se trabalha o tempo inteiro, vamos botar assim, o foco acaba sendo, para minha programação, na força aqui. Por quê? Porque a literatura mostra que para você desempenhar bem nos benchmarks, lá nos odds clássicos da CrossFit, a força é a qualidade que mais está relacionada com esse desempenho. É a força e a experiência, né? A capacidade de você dosar o seu ritmo, o pace. Você saber se dá para começar mais forte, dá para começar mais fraco, se isso não vai te exaurir lá na frente. Igual é para um maratonista, ele tem que entender qual é o ritmo que ele vai conseguir para produzir o melhor resultado no final de uma maratona ou de uma meia maratona. Então, a força acaba sendo, para mim, a prioridade aqui, né? Eu dou muito foco para ela. Então tem uma valência mais importante? Eu não vou dizer que ela é a mais importante, mas assim, para as competições, os resultados de competição, dos odds, a maioria deles, a força parece ser o componente que mais explica, tá? Então, vamos entender assim. Vamos supor que eu tenho que fazer 20 levantamento terra ou 20 deadlift com 100 quilos, tá? Nós dois temos que fazer isso. Daí a gente vai para fazer barra, 10, e aí tem que fazer 3 vezes isso. Então, 3 vezes de 20 deadlift com 100 quilos e 10 barras, tá? O meu deadlift é de 200 quilos e o seu é de 120. Então, se o meu é de 200 quilos e eu tenho que fazer 20 repetições com 100 quilos, eu vou fazer 20 repetições com 50% da minha capacidade máxima. Se o seu é 120, você vai fazer com 80% da sua capacidade máxima. Então, você não vai conseguir fazer na mesma velocidade que eu faço. Você vai ter que fazer algumas, vai ter que parar. Porque vai ter que aí faz mais um pouco. Você não consegue fazer, por exemplo, direto às 20. Então, quanto mais forte o cara é, para a maioria dos movimentos, isso faz com que a endurance absoluta dele seja melhor. Ele consegue fazer mais repetições com uma carga fixa, tá? E como a maioria dos treinos são com carga fixa, quanto mais forte o cara é, mais ele consegue desempenhar. Então, por isso, a força é o componente mais importante. Agora, se a gente pegar treinos que são só de peso corporal, aí pode ser que não seja a força o mais importante, né? Pode ser que eu tenha o VO2, por exemplo, máximo como... Mas como é muito variado, eu tenho que pensar assim, na competição, que aí vai pegar tudo. O que explica melhor o cara em algumas coisas? Aí a força acaba sendo demonstrada na literatura como a força e a capacidade de fazer pace. São os dois fatores que mais
dão isso. Estratégia, o cara que sabe bolar a melhor estratégia. Então, assim, a sessão passa por esse primeiro momento, mobilidade, estabilidade, preparação de movimento, aquecimento. Depois, um bloco onde eu vou dar foco ou na técnica, ou na força, ou na potência, na grande maioria dos casos. Tá? E aí, um final, onde eu tenho o meu WOD, né? O meu Workout of the Day, que aí você vai ter efetivamente o trabalho da metodologia mesmo, que é o que diferencia ela. Porque o resto aqui é igual. Tipo, eu não tem nada de diferente no trabalho de mobilidade e estabilidade que o CrossFit faz que qualquer outra modalidade faz. O cara de judô, o cara de vôlei, o cara de futebol, ele vai chegar e vai fazer a mesma preparação de movimento, não muda. O trabalho de força também é mesmo. O máximo é que nas modalidades você vai usar exercícios específicos para a modalidade, o CrossFit usa exercícios que o CrossFit vai usar, tá? Agora, aqui não, aqui é diferente, né? Nesse WOD, nessa parte final, é diferente. E aí, essa parte final, ela normalmente prioriza os exercícios que você consegue fazer com mais velocidade, né? Então, o foco aqui acaba sendo muito potência. Saltos, arremesso de bola, kettlebell swing, exercícios olímpicos que são de muita potência, mas normalmente com carga moderada para alta, mas que o cara consiga fazer uma quantidade razoável de vezes. Então, você tem uma característica de trabalho aqui para poder criar, além dos trabalhos musculares, o trabalho cardio-metabólico, vamos dizer assim, de fundo. Uma sobrecarga metabólica maior, seria isso? Você, se eu boto, por exemplo, para o cara com uma carga muito exagerada aqui, no WOD, ele tem que fazer uma, aí tem que dar uma pausa grande, tem que fazer outra, dar uma pausa grande. Então, acaba ficando um trabalho que não tem muita densidade, ele não faz muita coisa. Então, a maioria dos treinos aqui, eles são programados para que a pessoa vá de um movimento para o outro, tentando dar o mínimo de pausa possível. Então, se a carga é muito exagerada, acaba dando problema. E aí vem um ponto importante quando as pessoas estão treinando. Porque vamos supor que eu programei o treino lá hoje na Inox e o treino implica em fazer... vamos dar o exemplo aí do deadlift, né? Tem que fazer 20 deadlifts com 100 quilos. O cara que tem 110 de deadlift de capacidade máxima, ele consegue fazer as 20 com 100. Mas vai sair do que foi o objetivo programado. O objetivo programado era que o cara faça aquilo num tempo mais rápido possível. E se ele tem que fazer uma, demorar 1 minuto, faz 2, mais 1 minuto. Eu perdi o componente metabólico. Então, nesse bloco, a predominância de trabalho é com exercícios com carga moderada, que o cara vai conseguir fazer uma grande quantidade de vezes e que dele ele passa para o outro, para não ter muita interrupção. E aí eu consegui construir essa base cardiometabólica que eu estou chamando aqui, né? Perfeito, perfeito. E você acabou aí, né, destrinchando o CrossFit. Você já falou que, apesar de não ser filiado, mesmo quando era filiado, você já fazia suas adaptações. E eu acho que vale a pena você falar um pouquinho mais. Você já passou, mas de maneira mais incisiva sobre como é essa montagem de treino na Inox especificamente, né? Quais são as preocupações que você tem na divisão, enfim, se tem periodização, se não tem, como é que você vê a periodização? Ah, perfeito. Então, a primeira coisa, quando você pega um atleta que tem uma competição-alvo específica, obviamente você vai fazer uma periodização para ele chegar no auge naquele momento. Uma pessoa normal, que vai 3 a 5 vezes por semana treinar para melhorar a saúde e qualidade de vida, ela não tem esse foco. É igual o cara que corre e que não tem uma competição-alvo. Ele está correndo para melhorar o sistema cardiovascular dele, mas ele não tem uma competição-alvo. Então, nesses casos, você vai fazer mudanças periódicas na orientação do treinamento, mas não tem o mesmo grau de rigor que você precisa ter com um atleta de competição. Tá? Então, a programação da Inox, enquanto um box que não tem foco em competição, que a minha característica lá, ela não dá muita prioridade para essa periodização, sabe, de longo prazo, para o cara chegar no pico ali. Não tenho isso. Mas eu tenho concentração de carga.
Por quê? Porque a concentração de carga, uma vez que o indivíduo passa um pouco daquele estágio inicial, se você não concentrar um pouco de carga numa determinada valência, você não consegue aumentar muito ela. Então eu passo por fases onde eu vou trabalhar mais força básica, depois eu passo por fase onde eu vou trabalhar mais potência, e aí depois eu tenho uma outra fase que eu trabalho um pouco mais de resistência muscular localizada. Só que quando a gente fala resistência muscular localizada, a pessoa pensa logo no cara fazendo extensora um monte de repetições, ou bíceps um monte de repetições. Não é esse o caso. A resistência muscular localizada é, por exemplo, fazer deadlift com muitas repetições, tá? Então, a gente tem, obviamente, esses blocos. Eu programo normalmente de 6 em 6 semanas, eu troco a orientação, tá? Mas o mais importante para mim, para essa galera, é você organizar a semana, tá? A organização semanal, para mim, é o mais importante. Porque a organização semanal, ela te dá a possibilidade de você criar sessões de treino consecutivas, onde você descansa um dia um grupo muscular e treina no outro dia outro grupo muscular, de maneira que você não precise dar interrupção. Porque como são exercícios que muitas vezes movimentam o corpo inteiro, é diferente da musculação que você consegue parcionar completamente, né? Um dia é só braço, um dia é só perna. No cross é mais difícil isso, mas você consegue dar orientação para uma coisa ou outra. Então, quando eu vou programar a Inox, vamos supor que eu esteja no bloco de força, né? Daquelas 6 semanas de força. Aí vamos supor que na segunda-feira a minha concentração de carga é no agachamento. Então eu vou fazer back squat. O back squat, ele não aparece mais nessa semana. Mas o cara tem que agachar de novo, né? Porque eu estou dando concentração em força. Só que ele não vai agachar nem terça, nem quarta, ele vai agachar lá para quinta ou para sexta, tá? Então quando eu vou montar a programação, então eu boto lá o agachamento na segunda, e aí ele vai ter outro tipo de agachamento na quinta ou na sexta. Pode ser com a barra na frente, pode ser com a barra acima da cabeça, pode ser um agachamento unilateral, né? Pode ser uma subida no banco, pode ser uma passada para trás. É o padrão de agachamento que eu vou colocar aqui no outro dia. Aí, seguido do agachamento aqui, ele empurrou aqui para cima. Opa, e lá no outro dia ele vai empurrar horizontal. Então, eu vou organizando a força e a partir daí eu vou para os odds. Então, ó, tem um odd. Se eu agachei aqui, eu vou botar o agachamento também aqui nesse odd. Então, no dia seguinte e no outro, os odds que eu fizer, eles até podem ter o padrão de agachamento, mas não pode ser o padrão que vai determinar a performance do cara no odd. Porque eu já fiz isso nesse primeiro dia. Então, você tem que ir ajustando essas coisas para... Quando você chega no final da semana e você pega a semana, um bloco, você falou, pô, beleza. Então, ele teve força de agachamento 2 vezes o agachamento sendo um exercício importante na hora do metabólico. A mesma coisa aconteceu com o padrão de dobradiça de quadril, a mesma coisa aconteceu com o padrão de puxar, a mesma coisa aconteceu com o padrão de empurrar, a mesma coisa aconteceu com o core, tá? E aí, quando você abre a semana, você consegue manipular isso, tá? No início, eu montava um programa tentando equilibrar para o cara que vai segunda, quarta, sexta, terça e quinta, mas aí é um pandemônio, porque o cara que ele vai em dias aleatórios é um problema, porque às vezes ele pega uma segunda, ele agacha, e se ele não for na quinta, por exemplo, ele não vai agachar de novo. E aí ele só volta a fazer isso na outra semana. Então, aí eu tenho problema porque o cara não consegue cumprir aquela programação que você fez. Então, eu acabo colocando sempre tudo, só que concentração em cada dia em uma coisa. Por quê? Porque o real nosso não é o cara que vai 6 vezes por semana treinar. Né? Esse cara é ótimo, a programação para ele vai ser ótima, mas eu preciso também atender o cara que não vai, que vai ter uma saídinha à noite. E essa é o descolamento da realidade que a gente não pode ter quando a gente faz exercício para saúde e qualidade de vida. Se você pensar que o cara é o atleta, que ele vai lá, que ele vai deixar de fazer tudo para ir lá fazer o seu treino, por mais que isso seja o ideal, isso não é o real.
Então, no real, eu preciso dar para esse cara alguma coisa de cada padrão, quase que todo dia, para que as 3 vezes por semana que ele foi, eu contemple tudo que ele precisa fazer na semana, tá? Porque senão a gente tem mais dificuldade. Então, o meu desafio na Inox é muito isso, tá? Mas, por outro lado, isso me custa não concentrar demais o treino numa determinada coisa que poderia melhorar, entendeu? Dificilmente vou botar um treino inteiro para o cara puxar corda, subir na corda. Eu não vai fazer. Ele vai fazer um bloco isso, que é o padrão de puxar, mas eu também vou ter que agachar, também vou ter que fazer outras coisas, porque senão eu fico muito descolado da realidade do cara, e o cara não melhora. E tem boxe que faz isso, Pedro? Dá essas... Não tem, porque o cara que tem uma concentração de carga assim, e uma visão mais do CrossFit como esporte de competição, você faz muito isso. Então, tipo, eu vou fazer uma preparação de movimento focada, por exemplo, no pé na barra, no toast to bar. Então, eu faço uma preparação de movimento de ombro e tal, focada nele, dou uma técnica grande dele, fazendo vários educativos e tal, maravilhoso, e dou um odd depois que faz ele como exercício base. Perfeito. Aí, por quê? Porque esse cara, se você olhar a programação dele, no dia seguinte, o cara vai agachar. No outro, ele vai dar uma concentração e empurrar. No outro, só que ele tá assumindo que todo mundo vai todo dia. E se o cara não vai, você entende que ele não consegue ter a repetição do estímulo? Claro. E isso é um problema pra gente, entendeu? Isso poderia ser um critério de escolha? Se o cara quer leigo, fala assim, cara, eu quero treinar, eu quero ir mais pro esporte. Pô, então eu vou para esse boxe aqui, o cara... poderia ser um critério de pesquisa? Então, inicialmente não faz muita diferença para esse cara, mas depois ele vai precisar estar num boxe que tenha uma característica mais de competição, até por causa de grupo. Né? No início, lá na Inox, eu tinha, né, uma galera que competia, a gente levava para competição e tal, mas depois eu fui saindo um pouco disso, e aí o que acontece é que os seus atletas acabam indo procurar os locais onde ele vai ser mais bem atendido nesse sentido, né? Aqui no Rio a gente tem alguns boxes que têm uma característica de competição importante. A equipe, você tem a equipe do Vitória CrossFit lá com o Beto e com o Caio, que é espetacular. Eles fazem um trabalho maravilhoso, muito foco em competição desde o início. Estão classificados agora conseguiram classificar uma equipe para o CrossFit Games. Você tem o João Neto, que era daqui do Rio, agora não está no Rio mais, mas também é um programador muito focado na competição. Então, você tem algumas possibilidades. Só que o que acontece hoje, mais do que o boxe, a galera que é atleta, ela acaba comprando planilha, comprando programa de treinamento de coaches que tem uma dedicação para a competição, o que é legal. O problema é que para isso, o cara vai ter que ter o espaço para fazer. E muitas vezes os boxes não têm espaço livre para o cara fazer o que ele quer na hora que ele quer. Entendeu? E aí ele tem que procurar um local que permita isso. Aí sim. Entendeu? A Inox, por exemplo, eu não tenho esse lugar. Eu não tenho... Eu não tenho a Inox aberta um horário que é para o cara ir lá fazer o que ele quiser. Eu não tenho isso. Eu não tenho capacidade operacional de fazer isso. Aí sim ele vai ter que procurar um local que permita ele fazer essas coisas. Perfeito. Esses blocos de planejamento de 6 em 6 semanas, como é que é em duas situações? O cara iniciante que chegou, sei lá, na segunda, terceira, quarta semana da fase de potência, sei lá, o cara que é avançado, porra, tá saindo de um boxe para outro, chegou na fase, você tá na fase de força, mas ele precisava... Cara, você vai adaptar tudo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho que estar na fase de força. Vou dar um exemplo de cada, tá? Tô na fase de força. Aí chegou na fase de força, vamos supor que o exercício do dia para fazer força é o back squat. O cara é iniciante, raramente ele vai ser colocado para fazer o back squat naquele dia. Primeiro, ele vai ser... vou ensiná-lo a agachar. Tá? Então, o back squat não é o exercício mais fácil para o cara iniciar o agachamento. Tá? Então, ele vai, obviamente, dentro dessa lógica, eu vou colocá-lo para agachar, ele vai agachar, porque é o que está pedindo no treino e ele precisa, só que ele vai agachar com a característica técnica de movimento que
que ele consiga agachar. Tá? Então, na maioria das vezes, por uma questão de posicionamento e tal, para você botar carga para o iniciante que já tem um domínio da mecânica, o goblet squat é melhor. Então o iniciante ele fica um tempo fazendo o goblet squat comigo, tá? E depois eu passo ele pro back squat. Se ele não tem a mecânica nada boa do agachamento, então ele vai agachar só com o peso corporal, tá? Lembra, ele tá fazendo agachamento, só que eu posso colocar esse cara para fazer dentro daquilo que ele tem competência momentânea ali para fazer. Se for iniciante, é isso. Deixa eu pedir um favor, porque não é só professor que assiste a gente. Uhum. Tá falando goblet squat. Goblet squat é o agachamento quando você faz com o peso na frente. Pode ser no CrossFit a gente usa muito o kettlebell, né, aquela alcinha, aquela bolsinha de ferro, que você segura na alça dela e coloca na frente do seu corpo e agacha com o peso aqui. Ou na academia você pode usar um halter, segura um halter aqui. Tá? Esse é o goblet squat. Então, ele vai ser direcionado para o que ele tem competência para fazer. Se eu estou numa fase de potência, por exemplo, e o trabalho que ele tem que fazer é um power clean. Tá? Power clean é um exercício de demanda complexa, abessa. Se as pessoas que vão trabalhar o exercício com foco na potência dele, são as que já têm um domínio técnico. Por mais que você vá o tempo inteiro melhorando, você vai dar um foco, vamos botar a carga de tantos por cento para fazer tantas repetições e tal. O cara que começou agora não vai fazer isso. Não dá. Ele vai ter que ser ensinado a realizar o movimento. Aí você vai quebrar o movimento. Às vezes o movimento começa do chão, esse cara não vai começar do chão porque é mais complexo, vai começar do quadril. Então você vai fazer um escalamento do que ele é capaz de fazer dentro daquele movimento. E se ele não for capaz de fazer nada, ele não vai fazer. Aí eu vou botar ele para fazer outra coisa. Então, por exemplo, se ele tem que fazer um power clean saindo do chão, mas ele não sabe fazer ainda bem um deadlift, para ele, aquele dia não vai ser um power clean, vai ser um deadlift. Tá? Então, você faz o ajuste. E isso é o que eu acredito que seja a maneira correta de fazer. Tá? Porque você precisa... É igual pirâmide, né? Você vai ter que ter base para ir chegando ali em cima. Você botar o cara para já ensinar para ele coisas que ele precisa de um tijolinho tendo sido colocado antes e que não foi, para mim é botar a carroça na frente dos bois. Então, eu prefiro fazer assim. Então, na Inox a gente faz muito isso. Tá? Então, esses ajustes aí do cara que chegou, você vai fazer o tempo inteiro. Por isso que eu falei no outro episódio isso. Se eu tenho, por exemplo, um coach para tomar conta de 30 alunos, 20, 40, como é que esse cara vai fazer essas adaptações para todo mundo? É impossível. Não dá, não tem como ele fazer. Tá? Então, você estar num local que tenha uma relação professor-aluno adequada, ela te permite ser mais bem atendido, sua evolução técnica é mais rápida. Você não fica dependendo só de você, de olhar o amiguinho e ver como é que o amiguinho está fazendo, ou, que é o que acontece muito, do teu amigo, que já não é coach, mas que é um pouquinho melhor que você, ele querer te ensinar. Acontece pra caramba isso. Tá? Se um lugar você não tem o coach com atenção para todo mundo, você tem vários coaches paralelos, né? Você tem vários alunos que já estão um pouquinho na frente, que estão ali, não, pega assim, faz assado, e às vezes está dando uma orientação que não é a mais adequada. Tá? Então, isso é um problema que a gente tem. É uma limitação física, tem uma limitação física e uma limitação humana, né? Sim. Física, que é física, né? O cara, uma pessoa, até quantas pessoas ela consegue atender? A minha relação na Inox, eu acho que eu falei isso da outra vez, a gente trabalha com um coach para cada 7, no máximo. Tá lotado, é um coach para cada 7 pessoas. Na verdade, eu tenho 14, mas são 2 coaches. Né? Então, a relação continua de 1 para 7. Isso quando tá completamente lotado, que é o meu espaço, eu boto 14 pessoas ao mesmo tempo, não boto mais do que isso. Mas você tem local que as pessoas botam 40, 50, o que não tem nenhum problema. Só que o ideal é que se você tem 50 pessoas para você atender, você tem que ter uns 6 coaches ali. Não pode ter um coach só, ou 2. Tem que ter uns 6 para você atender os 50 e poder dar qualidade para esses 50. Senão, o seu olho não vai conseguir captar tudo, não vai conseguir fazer todas essas adaptações.
Não tem jeito. E no episódio anterior, que foi o seu episódio anterior, você falou muito bem sobre essa questão da adaptação, né, da pessoa não querer ir, e teve uma hora que você olhou para a câmera e falou, é nossa obrigação. É o nosso trabalho. Isso, tem até um corte muito legal seu lá no nosso Instagram, falando sobre isso. E aí, Pedro, você falou muito aí, tá tudo voltado para o CrossFit, Eu tenho duas perguntas em uma, que ela desmembra para dois lados. O CrossFit, enquanto esporte, que virou um esporte, mas que, para mim, eu prefiro olhar como uma estratégia de treinamento físico. A maneira como eu vejo também. Na minha visão, aqui de fora, cara, querer atender a maioria da população que não é atleta. E até mesmo o cara que ele quer fazer aquilo como esporte, como tem um sujeito que pode querer jogar futebol, mas o cara não disputa nenhum campeonato. Mas tudo bem, então eu vejo muito como uma estratégia. Ok. Mas tem o atleta que vai procurar, pode ter o atleta que não é do CrossFit, ou seja, eu vou fazer o CrossFit para melhorar o meu futebol ou o meu vôlei. Essa é a primeira derivação. Bem interessante. E a segunda, como é que vocês veem para uma modalidade que para mim é a mais importante de todas, que é o atleta da vida diária? Que você já falou, isso aí já está muito bem, está muito claro para mim, mas eu quero que fique mais claro ainda para quem está assistindo, e principalmente eu acho que para o cara que é leigo, que está ali na dúvida de que atividade vai fazer e que pode estar enxergando o CrossFit como uma possibilidade e está ouvindo um monte de ladainha por aí, que está muito bem explicada na sua palestra e está muito bem explicado no episódio anterior em relação à questão de CrossFit machuca, não pode. Aí tem as brincadeiras que eu faço muito com você e com a Karina, de chamar de religião. Quando tem um meme eu mando para você, a gente fica aqui brincando, mas é uma estratégia que eu efetivamente respeito demais, admiro demais e busco, já trouxe muita coisa de lá para as minhas estratégias de prescrição. Para essa pessoa que é o atleta da vida diária, o cara que vai passar o dia no escritório sentado, que vai levantar, que vai ter que fazer uma caminhada, que vai ter que subir uma escada, que tem que sentar no chão para brincar com o filho, o avô que tem que pegar o neto no colo, enfim, as coisas, né, varrer uma casa, para as atividades do dia a dia, que eu acho que esse deveria ser o maior foco inicial das pessoas poderem estar mais ativas. A gente já teve conversas maravilhosas sobre isso, mas eu tive com você em off. Eu queria que você trouxesse um pouco disso, né? Para o atleta de outras modalidades, seja ele profissional ou não, eu adoro jogar um futebol. Não jogo mais, mas adorava jogar. Se eu fosse para o CrossFit, para melhorar a minha pelada do final de semana. Então, uma pergunta. E o cara que é atleta, será que ele pode vir? O cara que é de MMA, do vôlei, enfim. Misturei um monte de coisa aqui, mas acho que dá para você... Perfeito. Não, dá para abrir. Bom, pro atleta da vida diária, a gente até falou um pouquinho antes, né? Porque como o CrossFit usa os movimentos funcionais, esses movimentos trazem uma boa transferência desse movimento para a realidade do dia a dia do indivíduo, eu vejo o CrossFit como uma atividade, assim, absurdamente sensacional do ponto de vista de causar impacto na melhora do dia a dia, tá? Então, para esse cara, para mim, talvez ele não tenha outra modalidade, né, uma outra estruturação de programa de treinamento que leve tanto benefício para ele dentro dessa perspectiva. Porque muito do trabalho funcional clássico é um funcional muito focado na estabilidade, na mobilidade, melhorar a base de movimento, mas acaba não fazendo o movimento em si. O cross consegue fazer um pouco mais isso. Trazer o cara para subir escada, para empurrar, e melhorar a capacidade disso, e aí isso impacta absurdamente para esse atleta da vida diária, como você muito bem colocou. Agora, para o atleta de outras modalidades, aí eu tenho algumas ressalvas. A gente recebe muito isso, tá, Alan? O cara que é do judô, o cara do jiu-jitsu, do MMA, o cara que quer jogar futebol no final de semana, o cara que é do vôlei. Ele vê, o cara do vôlei saltar, então eu vou agachar pra caramba, que no CrossFit tem muito agachamento, potência, eu vou melhorar meu salto. Vai. Porém, diferente do atleta da vida diária, que é o cara que vai lá, faz o CrossFit, a CrossFit é a atividade principal dele, acabou, ele vai passar o resto do dia no escritório. O atleta de outras modalidades, o treino principal dele é a sua modalidade. Então,
um cara de MMA, ele vai ter que treinar Muay Thai, Jiu-Jitsu, vai ter que sair na mão lá, fazer as lutas com a galera. Ele tem uma série de coisas para ele fazer que são fundamentais para o desenvolvimento dele enquanto atleta lutador, né? Vou pegar o exemplo do lutador aqui, por exemplo. Os exercícios que a gente usa no cross são maravilhosos para ele e vão ajudar absurdamente a performance dele. Porém, existe uma questão no cross que é, lembra, movimentos funcionais de alta intensidade constantemente variados. Esse constantemente variados para o atleta sai um pouquinho do que o atleta precisa. A não ser que ele esteja muito longe da competição, que hoje em dia é difícil, porque tem competição o tempo inteiro, né, para a maioria dos atletas, mas a não ser que ele esteja num período de base clássico muito lá longe da competição, dá para fazer. Se ele não tiver, essa característica de constantemente variado traz dois problemas para ele. Primeiro, que ele não foca muito no exercício que é o que vai gerar para ele mais resposta. E ele fica muito dolorido. E esse ficar muito dolorido impacta negativamente o treinamento dele na modalidade dele principal. Então, atletas de outras modalidades que vão para o cross fazer sua preparação física, eles precisam ter esse cuidado. Primeiro, tenta usar movimentos com maior especificidade da modalidade. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é tentar ficar variando ao redor desse movimento, sem sair muito dele, para possibilitar você não ficar muito dolorido, porque você sabe que a gente, no início, fica dolorido, né? O que faz a gente ficar dolorido normalmente? É atividade nova, tensão mecânica muito exagerada, exercício com componente excêntrico muito alto. Então, a novidade, né? Você está variando, é como se quase que o tempo inteiro você está botando carga num movimento novo ali, alguma coisa nova que acaba te deixando muito dolorido. Se perguntar para uma pessoa que faz crossfit, ela sempre vai falar para você, não, tô dolorido, tô dolorido. O que não é um problema se você não tem que treinar uma série de outras coisas também. Então, isso pode interferir um pouco na performance desse cara na modalidade dele. Então, assim, toda vez que a gente recebeu gente na Inox para isso, tem até um centro de MMA lá embaixo, que de vez em quando a gente recebia alguns atletas, o meu cuidado era de tentar manter uma especificidade da modalidade e não variar absurdamente para ele poder ter mais transferência e não prejudicar a sessão principal dele, que é efetivamente o que ele está querendo, né? Melhorar a atividade principal dele. Se eu gero prejuízo para ele na hora daquela atividade, não tem muito sentido, né? Então não dá para o cara entrar no treinamento corrente. Não dá. Para mim, tá planejado lá. Para mim não dá. Ele vai precisar fazer adaptações constantes, a não ser que seja, sabe, aqueles caras fenomenais que não ficam muito doloridos, que se recuperam absurdamente rápido e tal, mas isso aí, cara, eu vi pouquíssimas vezes, tá? Então, normalmente o que a gente faz é fazer ajuste e o ajuste ainda dá um pouco de especificidade, que é mesmo bom. Mesmo que seja um amador? Mesmo um amador, cara. Mesmo um amador, porque atrapalha o treino. Então ele acaba não sentindo muito bem na hora do treino dele principal. Mas o cara que vai jogar futebol no final de semana, ele não vai ter. Não, aí tudo bem. Não, aí é outra coisa, é outra história. Mas eu falo assim... Só para diferenciar. O amador que eu quero dizer o cara, ele é amador, mas ele joga tênis 3, 4 vezes por semana. Uhum. Entendeu? E aí ele tá indo lá para fazer uma preparação física, para poder aguentar um pouco mais lá, ser um pouco mais rápido, chegar um pouco melhor na bola. Mas, pô, se ele chega na hora do jogo dele lá no outro dia para treinar e ele tá todo quebrado, porra, para ele aquecer e começar a se sentir bem para treinar demora, o cara não tem esse tempo todo, ele é amador, ele vai ter lá 1 horinha para treinar, entendeu? Então, é ruim, não é um negócio muito produtivo para ele. Apesar de que no longo prazo, isso vai criar, obviamente, adaptação e tal. Mas você consegue, com um serviço mais personalizado ali, com uma relação de professor, mais uma vez, uma relação de professor-cliente mais enxuta e tal, você faz a adaptaçãozinha para o cara seguir
naquela atividade e ainda assim não ter muito prejuízo físico, né? No sentido de ficar muito dolorido. Tá? Pô, perfeito, Pedro. Mais claro, mais cristalino que isso, não só em relação a esse último ponto, não, mas em relação a todos os pontos, impossível. Cara, assim, é um negócio maneiro conversar com você sobre as coisas que você se propõe a falar, que você resolve ter um domínio. Você não só domina muito bem, você sempre tem uma cabeça matemática. Então, você é muito sistemático. A gente fica numa briga, às vezes, que eu vou montar algum negócio, ele fala, eu sinto falta de você ter o quadrinho. E eu falo para ele, cara, tá com quadrinho demais. E se a gente conseguir chegar nesse equilíbrio, mas eu fico... Para mim, cara, isso é sacanagem, é um prazer enorme. Cara, eu vou reforçar. A palestra tá sensacional, cara. A melhor palestra que eu já vi, falando da modalidade... Vale a pena realmente a galera curtir. Dá uma... Sugiro você pensar na parte 2 dela. Dá uma olhada nela lá, porque... Não, tá demais. Sugiro você pensar na parte 2. Tem muita ilustração, dá para visualizar muita coisa. Tem outra coisa. Os trabalhos que fundamentam tudo isso estão lá. Tá tudo lá. Porque aqui a gente não... Né? Aqui eu não vou ficar falando de trabalho o tempo inteiro. De vez em quando a gente cita um ou outro, mas a ideia não é essa, né? Mas lá tem... Tô tentando não cair nessa armadilha também. Eu vou conversar com você depois sobre comportamento sedentário. Eu vou tentar não trazer nenhum nome, nenhuma data, nada, que é um desafio legal, porque eu quero ter uma conversa mais de mesa de bar mesmo, de resenha. Não é de mesa de bar, mas de resenha. Mas, cara, assim, muito legal. Eu acho que quem assistiu até aqui viu tudo. Não acabei ainda não, porque eu vou pedir pro Pedro dar umas palavras finais, dar uma consideração final e dar um recado para a gente poder, aí sim, encerrar e fazer aqueles pedidos de praxe. Bom, mais uma vez sempre um prazer falar sobre a modalidade, ainda mais ter espaço para tentar te quebrar aí alguns, né, mitos que acabam acontecendo e acabam perpetuando, né, e prejudicam não só a modalidade, mas prejudicam o cliente, né, o indivíduo, de se encontrar numa atividade que é extremamente interessante, que gera muito benefício, mas que eventualmente mal compreendida acaba não tendo o cara acaba não dando a chance, né, de conhecer a modalidade, ele já automaticamente se afasta dela e fala, não, isso aí não é não é para mim, né? Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu gosto porque impacta realmente as pessoas, elas começam a visualizar um pouquinho melhor, né? Então, acho que esse é o objetivo de todas as vezes que eu falo com essa pegada, né? Que é para as pessoas verem que CrossFit é sim uma atividade que é para qualquer um, que todo mundo pode, que você tem opção de fazer de maneira segura, bem organizada, bem sistematizada. E você tem diversos boxes bons hoje trabalhando, fazendo um trabalho muito bem feito. Você tem que procurar, obviamente, pede indicação para amigo, para quem for, mas você consegue fazer um bom trabalho e ter uma experiência muito positiva, agradável e que vai te gerar muito benefício físico, né? E não só físico, né? Mas psicológico pra caramba também. A gente não entrou nisso. Acabou não entrando nessa parte. A gente vai ter que entrar um dia. Em algum outro momento a gente joga a gente alguma fala coisa que vai entrar disso. E acaba esquecendo de entrar. Mas na palestra você aborda. Pincelo, mas a gente fala uma pinceladinha. É importante. Essa mensagem que você falou, acho que está bem dada nos 2 episódios que você fez e também no episódio com o Léo. E a gente pretende fazer mais episódios de CrossFit trazendo outros convidados. Sim. É um tema que a gente quer que seja recorrente aqui dentro do nosso podcast. Pedro. Legal, show. Obrigado por, mais uma vez, trazer essas informações preciosas para a gente. Pedir para a galera que assistiu até aqui para curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho. Se achou legal, manda para os amigos. Ajuda a gente a espalhar a mensagem que ajuda quanto mais gente e quanto mais gente estiver se exercitando, melhor, né? Para todo mundo. Melhor para todo mundo. Um abraço, pessoal. Valeu, um abraço.